Aleluia. Que o Senhor Deus possa estar movendo os céus sobre as nossas vidas e que possa estar me usando nesta hora como um canal de bênçãos sobre vocês, amém? Nós estamos aí saindo de um processo, estamos ainda no caminho ainda da totalidade, né, da restauração plena, mas eu sei que Deus tem movido os céus e há um propósito sobre tudo que acontece embaixo dos céus, quando nós temos o entendimento de quem é Deus, quem Ele é para nós e o que nós somos para Ele. Então nós precisamos aprender a descansar. Há momentos na nossa história, em nossa caminhada, que nós precisamos descansar no Senhor e esperar o seu agir, amém? Bom, abra a palavra do Senhor comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Nós ainda não conseguimos voltar ainda na plenitude da nossa forma, né, de ministrar. Mas eu creio que quem fala é o Espírito. E esse mesmo Espírito que falou ao meu coração vai falar ao de vocês também nesta noite, amém? Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os busca. Fecha os teus olhos, Pai, esta é a Tua palavra e nós queremos pedir a Tua bênção, Senhor, para esta ministração. Que o Senhor possa falar, Pai, aos nossos corações, mas principalmente ao nosso espírito, para que possamos, Pai, sermos ativados nesta noite e vivamos, ó Deus, tudo que o Senhor tem para que possamos viver. Que o Teu amor, que o Teu poder, que a Tua graça, que a Tua força, que a Tua unção seja derramada nesta noite sobre cada um de nós que está aqui e aqueles que estão nas casas, acessando por meio desta live, Pai, esta palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Bem, a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não crermos em Deus, nós não conseguimos acessar o seu coração e não conseguimos com isso receber os presentes. Porque aqui fala que Ele é galardoador daqueles que o servem. Então, se eu sirvo a Deus, se eu creio nele, se eu tenho fé, eu consigo acessar os presentes de Deus para a minha vida, para a minha família, para aquilo que eu necessito. E nós estamos numa série muito importante que fala de vivermos o impossível. E eu quero liberar sobre a tua vida hoje, a fé que vai fazer com que você viva o impossível de Deus. Você crê nisso? Dá um glória a Deus, dá um aleluia aí, se manifesta aí. Por isso que o inimigo tenta tanto atacar a nossa fé. Por isso que o inimigo tenta tanto nos amarrar, tenta tanto colocar diante de nós um caminho de incredulidade, porque ele sabe que esse caminho de incredulidade nos afasta do Pai, não do Pai, daquele que nos ama, mas do Pai que tem o poder para liberar o impossível sobre nós. Sabe, é como um filho não deixa de viver da proteção, do amor do Pai, porque ele talvez não faz aquilo que o Pai esperava, mas ele deixa de receber do Pai os presentes. Quem está entendendo? Os sims que ele precisa. Ele deixa de ganhar algo. Ele sempre vai ser filho, vai estar na casa, vai comer da mesa, vai estar ali próximo, mas não vai receber os presentes. Então, por isso que o inimigo, ele tenta, quando ele não consegue te afastar de Deus, ele tenta colocar diante de você um caminho de incredulidade. Ele tenta mostrar falhas para você. Ele tenta mostrar
que Deus não é com você, que Deus não te ama. Ele tenta colocar diante de você que aquilo que você necessita você não vai conseguir viver. Então ele vai trabalhando para gerar em nós a incredulidade. Sabe por quê? Porque se ele não pode impedir você de estar na casa do Pai, ele vai tentar te impedir de usufruir das bênçãos de estar na casa do Pai. Por isso que a fé é algo tão importante. Por isso que a fé é algo tão necessário na nossa vida. E por isso que as adversidades, as lutas, as batalhas que nós enfrentamos, tudo aquilo que nós vivemos, às vezes o não de Deus, o inimigo tenta usar isso contra nós para nos enfraquecer na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fala comigo assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Fala assim: Pai, nesta noite, libera em mim um batismo de fé. Não a fé que o Senhor salva, mas a fé que me faz viver o impossível. Acessar o teu coração e receber, Pai, o teu galardão, os teus presentes aqui na terra e também no céu, em nome de Jesus. Você diz amém? Tema da palavra desta noite: os frutos da fé que nos impulsiona a viver o impossível. Fala comigo assim: os frutos da fé que me impulsiona a viver o impossível. Quem quer viver impossíveis aí de Deus? Quem precisa de um impossível aí de Deus? Quem precisa que Deus se manifeste aí na sua vida? Então eu quero falar sobre os frutos da fé. O primeiro fruto da fé é a confiança no Pai. Fala comigo assim: o primeiro fruto que a fé gera em mim é a confiança no Pai. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 8. Diz assim, Mateus 8, de 5 a 8, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus se admirou e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Então a tua confiança vai fazer com que você viva o impossível de Deus. Você precisa, por meio da fé, confiar em Deus. Porque muitas vezes você, com os teus olhos naturais, você não vai conseguir enxergar Deus. Mas você precisa ter a confiança de que Ele é com você, de que Ele está com você, de que Ele permanece com você e de que Ele vai liberar sim uma palavra sobre a tua vida. Então ter confiança em Deus é saber que Deus está conosco, mesmo quando nós não enxergamos Ele no meio das nossas batalhas. Esse centurião, ele chega para Jesus e diz: Senhor, eu não preciso ver o Senhor tocar no rapaz, eu só preciso saber que o Senhor quer curá-lo. E mediante a tua palavra, eu sei que ele vai estar curado. Jesus olha para aquele homem e diz, acho que se fosse o apóstolo falaria assim: uau, nunca vi uma fé como essa aqui em Palmas ou no Brasil. Jesus chega para aquele homem, aquele centurião, e ele chega para ele e diz: vai porque o teu servo está curado. Sabe, às vezes nós deixamos de viver o impossível de Deus
porque nós queremos que esse impossível seja materializado de forma sobrenatural, assombrosa. A gente quer que caia fogo dos céus, a gente quer que Deus fale, a gente quer ouvir aquela voz falando: meu filho, minha filha, eu vou fazer isso. Só que a fé não precisa ver. Foi o que Jesus disse a Tomé: Tomé, feliz será aqueles que não me verão e crerão. Nós somos esses felizes, que não vemos o Senhor, não tocamos nele carnalmente, mas nós cremos que ele morreu, cremos que ele ressuscitou, cremos que ele é filho de Deus, cremos que ele é o Todo-Poderoso, cremos que ele está sentado à direita do Pai, cremos que ele pode todas as coisas, cremos que sobre ele está toda a autoridade, todo o poder, toda a unção. Nós cremos nisso. E as tuas lutas, ou algumas decepções em meio às tuas batalhas, não podem roubar a tua confiança no Pai. Teus olhos podem não vê-lo, mas a tua fé pode tocá-lo. Fala comigo assim: eu confio no Pai, porque os meus olhos podem até não vê-lo, mas a minha fé pode tocar. A sua fé toca o coração do Pai. A tua fé te transporta para as regiões celestiais. A tua fé faz você viver o impossível. Então você precisa adquirir esse fruto da fé, a confiança. Coloca a mão sobre o teu coração e fala comigo assim: Pai, gera em mim este fruto, mesmo no meio das minhas lutas que eu não te veja. A minha confiança está em Ti, e eu creio que o Senhor estará comigo e vai liberar o impossível. Gera o fruto, Pai, da fé, chamado confiança, no meu coração, para que eu possa viver tudo o que o Senhor tem para mim. Que eu possa ser como este centurião, que no meio das necessidades conseguiu extrair do Senhor a admiração. A admiração. Que eu possa, Pai, gerar pela minha fé, pelo fruto da confiança, a tua admiração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode dar um glória a Deus. Quero contar um testemunho. O apóstolo estava precisando de uma internação e a gente não sabia ainda para onde ele iria. Nesses dias agora de Covid, ele ficou 6 dias internado por causa do comprometimento do pulmão dele. Foi bem maior do que o que eu tive. E eu estava orando em casa, eu estava pedindo um determinado lugar para Deus. E aí o Senhor falou bem no meu ouvido e disse assim: filha, confia em mim, pede o melhor para Ele e descansa, que eu darei. E aí eu fiz aquela oração na madrugada e clamei: Pai, leva ele para o melhor lugar. Eu não amo mais do que o Senhor ama, porque o teu amor é muito maior do que o amor humano. E eu coloco ele nas tuas mãos e eu confio que ele vai para o melhor lugar desta cidade. E como o Senhor disse que eu tinha que descansar, eu fui dormir na madrugada, porque nada se resolveria antes de 7 da manhã. E aí quando eu acordei, tinha uma mensagem do apóstolo no meu celular dizendo: meu amor, vão me transferir. E o lugar que levaram ele foi o melhor lugar que ele poderia ter estado. Há momentos, filhos, na nossa vida, que nós precisamos confiar no melhor de Deus. Porque aparentemente, a olhos humanos, às vezes o melhor de Deus não é o melhor que você esperava, mas pode ter certeza que vai ser o melhor que você vai viver. Por isso que você necessita buscar de Deus o fruto da fé, chamado confiança. Segundo, o segundo fruto que você precisa buscar de Deus é o fruto de acreditar no poder de Deus. O fruto da fé, o segundo fruto da fé que eu quero falar nesta noite,
É sobre você acreditar no poder de Deus. Fala assim comigo: eu preciso acreditar no poder de Deus. Fala assim: eu preciso acreditar que o poder de Deus está em minha vida, foi derramado sobre a minha vida. O Senhor tem nos empoderado nesta época, nesses tempos e nos tempos passados. Ele tem vindo e tem nos empoderado, mas muitos de nós não acreditamos nesse poder que Ele tem nos dado. E ao invés de vivermos um empoderamento vindo do Pai, vivemos um enfraquecimento vindo do inimigo. E muitos de nós, ao invés de acreditar que esse poder está em nós, nós acreditamos que nós não vamos conseguir, que nós não vamos avançar, que nós não vamos viver um milagre, que nós não vamos viver o impossível, que a nossa oração é fraca, que a nossa fé é fraca, que nada que eu possa fazer pode mudar as circunstâncias, porque o inimigo vai tentar colocar diante de você a incredulidade, ele vai tentar colocar diante de você a fraqueza, para roubar de você o acreditar que o poder de Deus está em você. Levanta as tuas mãos bem alto e fala assim: Pai, nesta noite, libera sobre a minha vida o fruto da fé, que eu possa acreditar que o teu poder está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Olha só o que diz em Êxodo 14:15. Êxodo 14:15. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O Senhor olha para Moisés e diz: por que você está clamando para mim? Por que você está pedindo para que eu faça o impossível? Eu liberei poder sobre você para que você faça o impossível. Vai haver momentos em nossa vida que não vai ser Deus que vai realizar o impossível, mas vai ser a minha fé, vai ser o meu agir, vai ser eu acreditar que Deus está em mim, que eu vou conseguir viver esse impossível de Deus. Eu me lembro, o Davi era muito pequeno, o Davi, nosso filho, era muito pequeno ainda, era um bebê, tinha 1 aninho e pouquinho. E o Davi se acometeu de uma enfermidade. E nós estávamos orando a Deus para que Deus curasse ele. E não tinha explicação, olhando a olhos naturais, a maneira que essa enfermidade estava progredindo. E eu tive um sonho. E eu sonhava que estavam na nossa casa todas as pessoas da nossa igreja, né, na época lá, né, do Espírito Santo. E estavam todos eles como se estivessem preparando o velório. E quando eu vi aquele povo lá em cima, eu desci as escadas, tinha um grande terraço na nossa casa. E eu desci as escadas, e eu entrava na sala e passava no quarto do Davi. E eu começava a separar as roupinhas dele. E no que eu ia separando as roupinhas dele, eu começava a chorar muito. E eu via seu pai olhando para mim, o apóstolo orando para mim, chorando muito também. E aí eu me lembro que eu saía do quarto e perguntava para um dos cooperadores nossos lá. Eu falava assim: que horas são? Aí ele dizia assim: 3:30. Não, eu falava assim: que horas vai ser? Aí ele dizia assim: 3:30. E quando eu olhava para o relógio era 10:11. Eu falava: mas que horas vai ser? 3:30. E eu olhava de novo para o relógio, 10:11. Eu acordei. Foi um breve, pequeno momento de sono que eu tive esse sonho. E quando eu estava com o Davi ali, tentando fazer ele comer, tentando dar medicação para ele, de repente o Davi começa a desfalecer e vai ficando pálido, 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 pálido. E de repente o Davi, ele começa a ficar muito, muito pálido. Eu gritei, porque quando eu olho para o relógio era 11:11.
E eu chamei, eu gritei, falei, amor, não dá tempo de explicar, mas eu sonhei que o Davi morria 10 para as 11. E ele pegou o Davi no colo e começou, quando ele pegou o Davi no colo, que deu 10 para as 11, o Davi desfaleceu por completo e não respirava mais. E naquele momento, nós começamos a orar e começamos a pedir, Senhor, tem misericórdia, Deus tem misericórdia, meu pai faz alguma coisa, a gente não sabe o que fazer. E num dado momento, o apóstolo ajoelhou com ele, sentou com ele no chão e falou, Senhor, eu vou fazer da mesma forma que Eliseu fez, eu vou soprar sobre as narinas do meu filho, e eu creio que ele vai voltar à vida, porque há poder em mim, porque o Senhor disse que há poder em mim, e o Senhor não mudou com relação aos teus profetas, eu creio que ele vai voltar à vida. E nesse meio tempo já eram 11 horas quase, e o Davi sem respirar. E quando o apóstolo soprou e nós começamos a orar, e ele falou comigo, amor, ora em línguas. E eu comecei a orar em línguas e comecei a guerrear em línguas. E ele soprou 3 vezes. Na terceira vez que ele soprou, o Davi fez assim. E voltou. E voltou curado. Sem nenhuma enfermidade mais. Se ele não acreditasse no poder que havia nele, talvez hoje nós estaríamos contando o testemunho que tínhamos um filho e que perdemos esse filho com 1 ano e 2 meses mais ou menos. O que você tem perdido por não acreditar que o poder está sobre você? Se Moisés não acreditasse no poder dele, Faraó tinha alcançado aquele povo na beira do mar, ou aquele povo morreria afogado, ou Faraó iria matá-los todos na beirada. Mas o Senhor disse, manda esse povo marchar, e você levanta teu bordão e dê ordem ao mar para se abrir. Mediante a ação de Moisés e do povo, o mar se abriu, e a Bíblia nos diz que eles passaram a pés enxutos. Eu estava vendo uma reportagem esses dias e disseram que encontraram no fundo do mar alguns, porque os grandes líderes, né, Faraó e mais os seus príncipes, né, que estavam com ele, as armaduras deles eram em prata e em ouro. Seus escudos eram em ouro, suas espadas eram feitas em ouro. E eles encontraram no fundo do mar vermelho vários escudos e várias espadas do Egito no fundo do mar. Sabe por quê? Porque quando você tem o poder de Deus em você, o milagre está sobre você e o inimigo não pode mover e nem caminhar sobre o teu milagre. O mar se abriu para o povo passar, mas Moisés e o povo passou a pés enxutos, mas todo o Egito que estava vindo, junto com Faraó, o exército do Egito, morreu atolado. Sabe por quê, filhos? Porque o poder que está em você, Satanás não tem. A autoridade que Jesus delegou sobre a tua vida, Satanás não tem. E você precisa acreditar nesse poder e nessa autoridade investidas por Deus e por Jesus sobre a tua vida. Porque haverá momentos que não vai ser Deus quem vai fazer o impossível acontecer. Será você que precisa se impor e fazer aquilo necessário que seja para que o teu impossível aconteça. Eu quero despertar o teu espírito nesta hora. Eu quero despertar você nesta hora. Porque você precisa acreditar que Deus habita em você, que Jesus habita em você, que o Espírito Santo habita em você, e você foi empoderado pelo Pai e revestido de autoridade por Jesus Cristo. E ei, o Espírito é teu companheiro. Levanta a tua mão, Moisés. Ei, Moisés, sim, você que está em casa, levanta a tua mão e declara, porque o mar vai se abrir, porque há poder em ti, liberado pelo Pai, não que de você tenha nada, mas liberado por Ele. Você é revestido de poder e de autoridade para fazer o impossível mediante aquilo que Ele tem determinado sobre a tua vida. Coloca a mão sobre o teu coração agora. Fala, Pai, me batiza com esta fé.
Com esta fé, Pai, que eu possa acreditar que o Teu poder está em mim, que a Tua autoridade está em mim, Jesus. Libera desta fé. Libera, Pai, desta fé para que o impossível, Senhor Deus, não, Pai, me vença, mas que eu possa vencer o impossível, Pai. Eu quero liberar este poder, esta unção agora sobre a tua vida. Recebe aí o fruto da fé. Você vai acreditar que o poder e a autoridade do Pai e do Filho estão sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você recebe? Aplauda bem forte ao Senhor. Terceiro fruto da fé: a paciência de esperar o agir de Deus. Fala assim comigo: a fé libera sobre a minha vida a esperança de esperar o agir de Deus. Olha só o que está em Gênesis 15, de 1 a 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até para fora, olha para os céus e conta as estrelas, e se é que podes, e lhe disse: assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. A palavra do Senhor aqui nos diz que por um breve momento Abraão começa a perder a esperança, e ele então se assenta nessa tenda e ele começa a falar com o pai. Ele diz assim: Senhor, o que será de mim? Aquilo que o Senhor prometeu ainda não aconteceu. O impossível que eu precisava viver, porque Sara é estéril. Eu precisava que o Senhor me respondesse, mas já está chegando o tempo, já está acabando o tempo. Talvez Moisés estava passando ali pelo seu tempo ali já da sua fertilidade, já por causa da idade. E ele chega diante de Deus e diz: Senhor, eu não tenho ninguém, vai ser um servo que nasceu na minha casa. E o Senhor aparece para ele e diz: Abraão, não será um servo, mas será aquele que vai nascer de ti. Pelo original, quando fala que ele saiu para fora, ele não saiu para fora como nós conhecemos, sai da porta e vai para fora. Mas a palavra fala que Deus sacou ele para fora e o levou. Então, dentro do original, Deus transporta Abraão para as regiões celestiais e faz com que ele veja lá dos céus a quantidade de estrelas, porque nós não conseguimos ver quase nem, não é a totalidade das estrelas que os nossos olhos conseguem ver. E ele disse: Abraão, conta, se você pode, conta, porque a tua descendência será como as estrelas que estão no céu. E a palavra do Senhor diz que Abraão creu. Abraão foi renovado na esperança. E Abraão então ele sai dali, ele sai para mais um tempo de jornada. E o Senhor diz para ele: Abraão, ser perfeito, caminha na minha justiça e ser perfeito. Ei, enquanto o teu milagre não chega, você precisa ser perfeito diante de Deus. E naquilo que você não conseguir ser, você precisa se arrepender e pedir perdão ao Pai. Porque vai ser a tua caminhada que vai construir a tua vitória, o teu milagre, o teu impossível acontecendo sobre você. Sabe o que acontece? Eu conheço pessoas que dizem assim: ah, mas eu acreditei, eu orei, eu tive fé e nada aconteceu. Eu vou rasgar a Bíblia. Ei, quem é você? Você parou para perguntar se você estava pronto para receber o milagre? O impossível? Você parou para perguntar o que Deus estava trabalhando e movendo para que você recebesse o teu impossível?
Você parou para perguntar se você, do jeito que você está, imperfeito, você consegue receber o teu impossível? Porque havia um caminho ainda para Abraão e Abraão precisava buscar a perfeição. Tem coisas na nossa vida que Deus não nos entrega, não é porque Deus não quer, é porque eu e você não estamos preparados ainda para receber. Abraão precisava ainda de um preparo. Mas desde esse dia, Abraão caminhou em esperança. Ele não sabia como, ele não sabia de que jeito, ele não sabia como seria, mas a palavra do Senhor era sobre ele e ele acreditou nela. Eu quero liberar esta esperança, filhos. Eu não sei há quanto tempo você talvez espera o teu milagre. Há quanto tempo você ora pelo teu cônjuge para ele se converter? Há quanto tempo você ora pelos teus filhos? Há quanto tempo você ora talvez para um emprego, para uma porta aberta? Há quanto tempo você ora pela tua casa, pelo teu veículo? Há quanto tempo você ora pela tua faculdade? Há quanto tempo você ora para que Deus libere sobre você, sobre a tua casa, algo que é impossível? Eu não sei quanto tempo, mas eu sei que enquanto você caminhar buscando a perfeição, o Senhor Deus vai estar movendo os céus para liberar sobre a tua vida aquilo que você quer, aquilo que você necessita, mas no tempo de Deus, com você pronto para não perder a bênção. Eu conheço muitas pessoas que receberam bênçãos de Deus, que receberam o impossível de Deus e depois se afastaram. Já oramos por muitas pessoas, por um milagre, por uma cura, por um casamento, por uma porta de emprego, para conseguir o seu veículo, para conseguir a sua casa, e se perderam porque não estavam prontos para receber a bênção. Deus é Pai. Quantos creem que Deus é Pai? Quem é pai sabe muito bem disso. E quem não é pai um dia vai descobrir. Sabe por que quando os filhos vão envelhecendo, vão criando idade, quando os filhos se casam, quando os filhos têm os seus próprios filhos, o relacionamento às vezes melhora em muito. Às vezes o filho que era rebelde, o filho que era problemático, né? Ali depois ou uma filha, depois que tem o seu filho, depois que se casa e tem a responsabilidade de manter uma casa, muitos voltam para os seus pais e dizem: pai, me perdoa, porque hoje eu entendo o que eu não entendia antes. Muito obrigado pelos nãos que o Senhor me deu, porque foram os seus nãos que me tornaram quem eu sou. Ei, às vezes o maior milagre de Deus para a tua vida é um não, e não o sim que você quer. Porque o não vai te impedir de você se perder, vai te impedir de você se afastar, vai te impedir de você se esfriar. Uma certa vez uma mãe chegou para mim e disse assim: apóstola, eu oro para que Deus não permita que os meus filhos se percam. E se eles se perderem para não mais estar na presença do Pai, eu peço que o Senhor colha ele antes deles se perderem, porque eu prefiro um filho na eternidade do que viver com um filho aqui e vê-lo queimando no inferno. Parece loucura, não é? Só que quem entende o que é a eternidade sabe o valor de uma decisão, o valor de ser perfeito numa caminhada. Ei, uma certa vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu não acredito em Deus, eu não acredito nessa história de céu, inferno, eu não acredito em nada. Isso é tudo um conto que faz para aprisionar as pessoas. Eu falei assim: pois eu acredito. Eu não acredito, não sei o que, então me faz acreditar. Eu falei: não vou perder meu tempo com você. Você disse que não acredita? Só tem para dizer para você uma coisa: se eu estiver errada, eu vivi o quê? 70, 80, 100 anos, né? Vamos ser generosos, servindo a um Deus. Não me envolvi com prostituição, não me envolvi com drogas, com bebedices, não perdi minha família, vivi a vida.
Mas, e eu vou para a eternidade, eu vou para o céu. Mas se você estiver errado, você vai queimar no inferno. Eu não quero pagar para ver, porque a gente só vai ter a resposta depois que morre. Eu prefiro em vida crer e em vida seguir as palavras de Deus. E aquela pessoa, aquele rapaz olhou para mim e disse assim: nossa, ninguém nunca falou isso comigo. Eu falei: pois é, você está pagando para ver. Sabe qual é a minha oração? Para que antes de você morrer, você se decida pelo caminho da eternidade, da salvação. Porque se eu estiver certa, eu vou para o céu e você vai queimar no inferno. Se você estiver certo, não existe nem céu e nem inferno. Minha vida foi tranquila e muito boa aqui na terra. Eu não pago para ver, porque se eu estiver certa, você queima no inferno e eu vou para a eternidade. É uma questão de inteligência. Você paga para ver, eu não pago para ver. Você não pode permitir. O apóstolo fala algo muito interessante. Ele fala que a espera não pode matar a esperança. E eu quero dizer algo para você nesta tarde, nessa noite. A tua esperança vai gerar em você força para esperar o impossível de Deus chegar na tua vida. Você entende isso? Então levanta a tua mão bem alto, fala assim comigo: Pai, como o Senhor fez com Abraão, faz comigo. Me leva, Pai, pela fé, Senhor Deus, a contar as estrelas e saber, Deus, que Tu existes, que o Teu poder existe, que o Senhor me ama e que o Senhor vai cumprir cada uma das promessas. Não importa a idade, não importa o tempo, me ajuda a manter com o fruto da esperança, Pai, dentro de mim, que eu não esmoreça, que eu não desista, que eu não deixe de acreditar, que eu perca a minha fé pelo caminho, mas me faz ser perfeito em fé na minha caminhada, porque eu sei que o Senhor vai me encontrar nela e vai liberar o meu milagre, o meu impossível, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Pode dar um glória a Deus? Pode dar um aleluia? Quarto fruto é permanecer, mesmo quando Deus não faz o que você queria. Fala comigo assim: apóstolo, isso aí já é outra história. Permanecer quando Deus não faz o que você queria. Muitas vezes nós clamamos, muitas vezes nós pedimos, muitas vezes nós suplicamos por algo e Deus nos deu outra coisa. Ou Deus não nos deu o que nós queríamos, ou no tempo de que a gente queria. Mas uma coisa, filhos, você precisa aprender, isso é pela fé. Você não serve a Deus pelo que Ele te dá, você serve a Deus pelo que Ele é. Você não serve a Deus por aquilo que Ele pode mover sobre a tua vida, mas você serve a Deus por alguém que morreu por você numa cruz. Então, mesmo que Deus não faça mais nada na minha vida, não faça mais nada na vida da minha família, eu vou continuar servindo a Ele. Sabe por quê? Porque minha fé não está ligada ao que eu recebo. A minha fé está ligada a quem Ele é. Vocês entendem isso? Eu quero ler o versículo para você. Ruth 2:7 diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: vai, minha filha. E ela foi. Deixa eu falar algo para vocês. Noemi, ela não conseguiu permanecer na fé depois de perder o seu marido e seus filhos. Mas o interessante foi que a Ruth teve tanta fé que ela largou a sua terra, largou o seu povo para seguir Noemi, para servir ao Deus de Noemi. E quando ela chega, Noemi faz aquele discurso e diz: não me chama mais de Noemi, mas me chame de Mara, porque eu
feliz sair dessa terra e agora eu volto desfilhada e sem marido. Mas sabe o que Ruth fez? Ela disse: continua me chamando de Ruth, porque eu não sirvo a um Deus pelo que Ele me tira ou pelo que Ele me dá. Eu sirvo a um Deus pelo que Ele é. E ela chega e fala para sua sogra: eu vou continuar na nossa caminhada, porque eu não vou parar. E ela fala assim: eu vou para o campo para colher espigas. E ei, Deus não deu a vida ao seu marido, mas Deus já tinha preparado um marido para Ruth. Só que se Ruth, ela desiste no meio do caminho, ela não encontraria Boaz. Quem está entendendo? Ei, o que você desistiu no meio do caminho e deixou de viver o que Deus tinha para você? Talvez não o que você queria, mas o que Deus tinha. Da mesma forma que Ruth permaneceu, você precisa permanecer diante dos nãos de Deus. Você entende isso? Porque será na sua caminhada que você vai encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, do Pai, sobre a tua vida. E se Deus te disse um não, Ele tem outro sim para você lá na frente. Só que você não pode deixar de permanecer em fé, de servir pelo que Ele é e não pelo que Ele te dá. Porque algumas vezes Deus nos prova, tirando o que queremos ou não dando o que nós queremos, para saber se nós iremos permanecer nele. Ei, quantas provas você passou? Quantas provas você foi aprovado? Ou quantas provas você foi reprovado? Que você não seja uma Noemi, mas que você seja uma Ruth nessa geração. Que você não sirva a Deus pelo que Ele dá, ou pelo que Ele, deixa de te dar aí, mas que você permaneça, filhos, não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é diante dEle. Eu quero liberar esta unção sobre a tua vida, porque só a fé faz com que nós vençamos, às vezes, aí frustrações, decepções com homens, ou decepções aí até mesmo com Deus, que às vezes nós nos decepcionamos, porque nós não temos a mente dEle, o entendimento dEle. Mas eu quero liberar sobre você a unção de Ruth. A unção de Ruth, mesmo Deus tirando, Ruth permaneceu, porque ela tinha uma convicção. Ela não servia a Deus pelo que Ele dava, mas ela servia a Deus pelo que Ele é. Levanta suas mãos bem alto nesta hora. Fala comigo assim: Senhor, libera sobre mim o fruto, Pai, da fé, a permanência diante de Ti, independente do que o Senhor me dá, mas sim pelo que o Senhor é. Gera em mim o coração de Ruth. Gera em mim o coração de Ruth. Peça ao Senhor, fala: Deus, gera em mim o coração de Ruth, que eu possa te servir pelo que o Senhor é, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero encerrar com o quinto fruto, que é o fruto da ousadia. Abre comigo em 1 Samuel 17, 37. 1 Samuel 17, 37. Diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Filhos, Israel estava 45 dias escondido por causa de um gigante que afrontava o povo de Deus. E ele subia e dizia: dai-me um homem para que lute comigo. Se esse homem me vencer, então todos os filisteus servirão a Israel. Mas se esse homem perder, todo Israel vai servir aos filisteus. E Saul já não tinha mais a presença de Deus, não tinha mais sobre ele o poder de Deus. Saul havia se perdido. E o povo inteiro ficava ali amedrontado, porque ninguém queria ir, porque todos pensavam que iriam morrer. Mas de repente chega um rapaz, e ele chega e pergunta o que está acontecendo. E eles contam para ele o que estava acontecendo. E ele fala: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo?
Todos enxergavam um gigante, mas Davi enxergou um incircunciso. O que é um incircunciso? Aquele que não tem aliança com Deus. E Davi disse: quem é esse? Sabe por quê, filhos? Porque a fé libera o fruto da ousadia sobre as nossas vidas. E a ousadia nos faz acreditar no poder de Deus e não no que nós vemos. Faz-nos acreditar no que Deus pode fazer e não no que o inimigo está tentando nos afrontar. E muitas vezes o diabo tenta vir e clamar e bradar como se ele fosse um leão, mas ele não é um leão. Mas se você não tiver a ousadia da fé, você vai acreditar que o rugido falso de Satanás é um rugido de leão. E ei, tem algo muito peculiar, porque o leão, ele cava um buraco, e quando ele ruge, até 8 quilômetros de distância consegue ouvir o rugido do leão. Satanás não precisa estar perto de você para tentar te assombrar. Ele só precisa que você perca a fé para você ouvir a mentira dele vindo sobre a tua vida. Você entende isso? E Davi chega e fala para Saul: olha, eu matei um leão, eu matei um urso, eu posso matar esse filisteu, esse circunciso. Sabe o que fez Saul permitir que Davi fosse à batalha? Não era porque Saul disse: ai, que bom, encontramos um trouxa para morrer. Saul olhou para Davi e enxergou a fé que ele tinha antes de cair. E ele disse: esse menino, ele consegue vencer o gigante, porque ele não olha para o gigante como algo impossível, mas ele olha para Deus, que é o dono do impossível. E ele disse: então vai, Davi, guerreia contra esse gigante. Porque Davi havia matado um leão. Matar um leão não é fácil, mas matar um urso é mais difícil. Porque se você for ler mesmo aí em artigos, as pessoas têm muito mais medo de ursos na floresta do que de leões. Eu matei um leão, fui para o segundo estágio, matei um urso. Agora eu vou para o terceiro estágio, eu vou matar um gigante. E depois eu vou para o quarto estágio, eu vou destruir exércitos. Depois eu vou para o quinto estágio, eu vou tomar reinos. Depois eu vou para o sexto estágio, eu vou vencer Satanás. Eu vou vencer Saul. E eu vou alcançar o que Deus tem para mim. Eu não sei qual fruto você precisa, mas eu sei nesta noite que Deus quer liberar uma unção sobrenatural sobre a tua vida. Eu não sei se hoje você precisa da unção de Davi. Eu não sei se hoje você precisa da unção de Ruth. Eu não sei se hoje você precisa da unção de Abraão, de Moisés, do centurião. Eu não sei qual unção você precisa, mas eu sei que o fruto está aqui. Eu quero convidar você nesta hora a fechar os teus olhos. E eu queria que você fizesse algo. Quando você dissesse assim: pai, eu preciso desse fruto. Eu preciso do fruto de Moisés, da esperança de permanecer ali como Ruth. Eu preciso do fruto de acreditar que o poder está em mim como Moisés. Eu preciso da confiança em ti como foi aquele centurião. Eu preciso da ousadia de Davi. Eu não sei, ou se você talvez vai dizer para mim: apóstolo, eu quero todos os frutos. Então eu quero que você faça um ato profético agora comigo. Eu quero que você segure agora esse fruto. Fruto que você precisa nas mãos. Se você precisa de mais frutos, faz igual a gente faz quando vai nos lugares que quer pegar mais coisa. A gente segura, não é assim que faz? Bota os frutos e segura. E segura o fruto que você quer comer agora. E vai comendo os frutos que você precisa. Mas eu quero liberar esta unção. Hoje você vai comer dos frutos da fé.
Hoje o Senhor vai liberar sobre a tua vida a confiança que você necessita, a ousadia que você precisa, a esperança que você precisa, o permanecer que você precisa, o acreditar que você é empoderado. Eu quero liberar essa unção sobre a tua vida.